Olá pessoal, quem viu o vídeo anterior já me conhece, meu nome é Thaís, eu tô aqui pra falar da parte 2 desse vídeo sobre como foi a decisão de que eu larguei de estudar no cursinho e optei por estudar em casa. Eu tinha contado no vídeo anterior sobre a minha história até 2017/2, basicamente, né, depois que passou o vestibular da UFO. E daí foi que eu comecei a minha trajetória estudando sozinha em casa. O que eu tenho a dizer é que tem uma série de fatores a serem levados em conta para quem quer estudar em casa. É a questão se você tem um ambiente de estudos favorável, caso isso não seja possível, procure na sua cidade se tem alguma biblioteca disponível e que seja silenciosa também, né? Porque ninguém merece estudar em um ambiente barulhento, você não consegue concentrar, o estudo não rende. Então não é muito legal, né? Então você tem que se certificar disso, se você tem um ambiente adequado, muito importante. Certifique-se se você tem uma internet muito boa, porque você depende inteiramente do computador. E eu já tive muitos problemas com a internet, é uma coisa que te deixa muito frustrado, porque acaba atrasando os conteúdos. Então você tem que ter uma internet muito boa, computador, essas coisas. Então certifique-se disso, porque você vai precisar disso. Você tem que pesquisar se você vai usar algum cursinho online, se vai usar os livros. Inclusive, eu trouxe aqui alguns livros que eu vou mostrar agora, indicações de livros que eu usei desde o meu primeiro ano de cursinho, que uso até hoje, e algumas plataformas online. E vou, inclusive, no final do vídeo responder as perguntas que vocês me fizeram acerca da rotina de estudar em casa. Até o ano passado, em 2017/2, eu já tinha passado em vários cursos e, tipo assim, muita gente falou, vai, são universidades maravilhosas, são cursos incríveis, não perde essa oportunidade. Eu sofri muita pressão, tanto por parte de alguns familiares, não daqui de casa, de fora mesmo, e quanto conhecidos. E em 2016, que foi no meu primeiro ano de cursinho, quando eu estava em Goiânia, com a nota do Enem 2015, que foi quando eu estava no terceiro ano, eu passei em enfermagem obstetrícia na UFRJ, passei para farmácia na UFRJ, e daí, no final do ano, eu fiz o Enem 2016, e aí em 2017, no SISU do ano passado, eu passei para enfermagem na UFG, enfermagem na UFO. No meio do ano eu passei para engenharia civil na UFT, então tipo assim, foi uma série de cursos maravilhosos, todos em faculdades federais, mas eu recusei. E daí eu comecei a estudar em julho, né? E em julho eu recebi um e-mail de uma faculdade privada de São Paulo que estava com as inscrições abertas e a inscrição era pela nota do Enem, só que tinha a taxa para pagar para você concorrer ao processo seletivo, né? E eu resolvi pagar. Eu falei com meu pai e tal, eu sabia que não seria possível cursar, né? Porque pra mim é humanamente impossível você pagar um valor tão exorbitante numa faculdade particular, fora os gastos de morar fora. Então eu acho que é muito caro. Então pra mim não dá não. Mas eu só queria saber se eu tinha capacidade de passar, sei lá. Minha mãe acreditava que eu passaria, ela sempre teve a convicção de que daria certo, mas eu mesmo pagando a inscrição não saberia se daria certo não. E daí eu fiz a minha inscrição. E acabou que em setembro de 2017 eu passei para medicina pela primeira vez em Bauru, São Paulo. Eu fiquei muito, muito feliz, mesmo sabendo que eu não teria condições de ir. O resultado saiu numa terça. Eu estava em Goiânia e eu tinha até quarta para fazer a matrícula em Bauru. E a matrícula custava nada mais, nada menos do que R$25.000. Uma pancada, né? Então, e a mensalidade, 8.700. Tecnicamente impossível. Lá até tinha bolsa para os 10 primeiros colocados, mas só que eles dão um bônus de 20% para quem é da região, então nem vale a pena tentar competir. E eu queria mostrar aqui algumas fotos desse dia tão incrível. Foi um dos dias mais maravilhosos da minha vida. Eu com minha família, pintando toda, e esse vídeo. Mas entrou no meio, né? Água abençoada! Não trouxe, tá bom? Bom! Com certeza foi um dos dias mais incríveis da minha vida.
E mesmo sabendo que eu não ia, né? Então eu fico imaginando qual que é a sensação de quando eu passar na faculdade dos meus sonhos e saber que essa vida acabou. É uma sensação muito boa, eu sei que vale a pena, muito. Enfim, eu passando por esse processo, voltando à relação de estudar em casa, além disso, eu não recomendo uma pessoa que tem uma base fraca no ensino médio ir direto para estudar em casa, porque eu acho que aí a pessoa não dá conta de se virar sozinha. Porque, como eu disse, eu fiz 1 ano e meio de presencial para me ter a segurança, para me acumular material didático, para ter a noção de que eu daria conta de fazer isso sozinha. Então, eu não acredito que você saia do ensino médio sendo que você não teve uma ideia muito boa, professores de qualidade, a matéria foi dada direito. Eu acho que você tem que fazer pelo menos 1 ano de presencial para daí amadurecer essa ideia. E eu acho que, assim, para você estudar em casa, você tem que ter muita disciplina mesmo. Inclusive, entre as perguntas aqui que eu anotei que vocês me pediram, tá essa questão da disciplina, porque é muito complicado você ter que acordar cedo todo dia. No meu caso, eu estudo no meu quarto, então a minha cama tá do lado da minha mesa, então a cama tá ali me chamando, então tem que ter, se acordar, já dar um pulo da cama, colocar o despertador longe pra acordar rápido, lavar o rosto, toma um banho gelado e já arruma a cama, troca de roupa, não fica de pijama, que acaba dando uma preguiça extra, né? Então a gente já tem que agilizar o processo. Daí, em julho, que foi quando eu comecei a estudar sozinha, julho do ano passado, eu comecei a pesquisar, comecei a seguir outros Instagrams de pessoas que estudavam em casa e a pesquisar as plataformas, né? E com isso, eu assinei Biologia Total do Jubilu, muito bom, excelente, recomendo muito. Eu assinei também o Química em Ação, com Paulo Valim, ele ajudou muito em Química. Tipo assim, a Físico-Química que eu não sabia, eu aprendi com ele. Física, eu assinei o Física Fabris. Eu assinei só o curso de revisão, porque como já tava assim da metade do ano pra lá, era complicado eu começar o extensivo. E física é muito puxado, então eu resolvi priorizar exercício e ver só o curso de revisão. Também é um excelente professor, eu recomendo muito. E pra parte de história, eu assisti a aula Se Liga Nessa História. É muito bom, as aulas do Walter são super completas. Tipo assim, tem muita gente que reclama a questão de não ter lista de exercício. Lá normalmente só tem uns 5 exercícios por aula e o exercício é na própria plataforma, não tem lista para imprimir. Mas eu não acho que isso seja um problema, até porque eu gosto de fazer os exercícios dos meus livros, né? Então, mas eu acho que quem depende da lista da plataforma já não pode ser uma ideia tão legal. Ou você assina e assiste às aulas, que são excelentes, e pesquisa exercícios no site do Projeto Medicina, né? Que tem bastante coisa. Daí eu assinei essas plataformas e com isso eu usei os livros que eu já tinha aqui em casa. Eu vou mostrar alguns deles aqui, inclusive que eu tô usando. Esses aqui, ó, pra matemática, eu tô usando esse livro aqui de matemática do Enem, que ele é dos meus professores, que foram meus professores lá em Goiânia, o Bruno e o Lafa. Eles são formados pelo ITA, são 2 professores maravilhosos, todo mundo devia ter a oportunidade de conhecer eles. Física. Um livro que eu comprei no meu primeiro ano de cursinho foi esses aqui, ó, da Editora Moderna, do Ramalho. O Gilberto que me recomendou ele, porque eu trouxe só a capinha aqui, porque os livros são muito pesados. Eles são muito completos, porque tem a teoria bem detalhadinho, tudo muito bem explicado. Você pode assistir a aula acompanhando no próprio livro. E ele tem exercícios resolvidos em nível de dificuldade, os exercícios propostos, os testes, tudo bem do fácil para o médio para o difícil, porque é muito importante nos estudos a gente ter uma gradação do conteúdo, né? Não adianta nada você começar por um exercício do ITA e largar aquele básico, porque você já vai começar se estressando, você não vai dar conta e vai ficar frustrado e acaba desistindo, né? Esse aqui é o volume 1, esse aqui é o 2 e esse aqui é o 3. Eu comprei eles no primeiro ano de cursinho, acho que esse aqui foi os únicos que eu tive que comprar, porque muitos deles eu ganhei. Esses aqui de matemática eu também comprei. Agora, biologia eu recomendo super o Amabis. O Amabis é excelente, maravilhoso, melhor livro da vida, é muito completo. A única coisa que eu não gosto no Amabis é que ele peca nos exercícios, porque tem muito pouco exercício. Quem tá nessa vida sabe que exercício é muito importante, né? Mas, como eu disse, na internet não falta opções de lista. Você entra no Projeto Medicina, tem listas quilométricas, tem lista de mais de 100 exercícios só de um capítulo. Daí, você tem que selecionar, né? Porque é humanamente impossível você ficar fazendo 100 exercícios de cada capítulo.
Daí, aqui o Amados, eu ganhei de uma professora muito querida, que é o volume 1, o volume 2, esse aqui é mais grossinho, ó, e o volume 3, esse aqui é um pouco mais fino. Eles são excelentes, eu uso eles para teoria. E aí eu uso, pra fazer exercícios, eu pego as apostilas do poliedro, que eu acho muito, muito completo. Tem muito exercício, tem exercício até você falar chega. E assim, antes que me perguntem, eu não tenho as apostilas do poliedro, eu baixei em PDF em vários drives, inclusive lá no meu Instagram eu comentei sobre isso, né, os drives que tem essas apostilas, simulados. Tem muito material disponível gratuitamente na internet, então não tem dificuldade. Química, eu uso o Feltri. Eu gosto muito dele, inclusive esses livros aqui são da minha amiga. Esse aqui, o 1 tá bem velhinho, mas só que o que importa é o conteúdo dele é maravilhoso. O 2, que é esse aqui de Físico-Química, olha a grossura disso. Tô tentando chegar na metade. E esse aqui, da Temida Orgânica. Ele é muito, muito bom. A teoria dele é maravilhosa, muito completa. E tem muito exercício. Ele não costuma vir com resolução, mas tem o gabarito certinho. Eu acho que vale muito a pena. Tem exercício resolvido, tem contextualização. Tipo, nessa parte de termoquímica, eles falam sobre a contextualização da relação do combustível, o que é mais viável economicamente e ecologicamente, o que é bom para o planeta, o que não é. Aquela questão na parte de equilíbrio químico, fala daquela formação de estalactites, estalagmites, então é uma coisa bem completinha, fazendo intertextualidades. Eles falam da síntese de Haber-Bosch, da amônia, como curiosidade, e integrando no capítulo. Então, assim, eu gosto muito dele. Literatura, eu comprei esse aqui, foi recomendação do meu primeiro ano de cursinho também. Tem literatura brasileira e portuguesa, ele é muito bom. Eu comprei ele no Mercado Livre. Comprei ele em 2015, eu comprei ele usado, paguei só R$15. Então, tipo assim, vale a pena você procurar. Eu conheço Goiânia, né? Goiânia tem muito sebo lá no centro. Eu comprei os livros de física e os de matemática que eu já vendi lá no centro. E esse aqui também eu comprei no Mercado Livre. E é muito barato e chegou super rápido. Então, acho que super compensa. Daí, eu trouxe também uma pastinha aqui de resumos pra mostrar que os resumos que eu fiz no ano passado, justamente nessa época que eu tava em casa. No primeiro ano de cursinho, como eu disse no vídeo anterior, eu foquei muito em resumo, esqueci de estudar realmente. Então esse ano eu tomei o cuidado para não fazer isso, fazer o resumo assim, de forma a me ajudar e não a me atrapalhar. Eu gastava tipo meia hora para fazer um resumo e ficava 2 horas em exercício, porque a coisa tem que ser assim, não adianta ficar nada desenhando, pintando, e 50 anos no resumo e não treinar, porque a base de tudo é treinar. Daí esse aqui é de humanos, olha, tem meus mapas mentais. Tem muitos resumos aqui. Eu gosto de fazer alguns desenhos porque eu tenho memória fotográfica, então me ajuda muito. Eu acho que assim, ó, o segredo de fazer resumo não é, tipo, esses aqui, eles são mais extensos, que eles são mais completos pra mim não ter que ficar voltando no livro toda vez que eu tiver alguma dúvida. Mas só que no geral é melhor fazer pequenininho, pra relembrar sempre que puder. Esses aqui de química eu fiz, tipo assim, um apanhado geral de cada conteúdo, que ele é mais básico. Eu também tenho filosofia e sociologia, eu tenho resumo de tudo por causa da UF, né? Todo mundo sabe que a UF bate forte aqui dentro. E também tem essa aqui é a pastinha mais amor de todas, né? Que é a de biologia. Ó que lindo. Olha essa parte. E tipo assim, eu acho que eles me ajudam muito, muito mesmo. Porque eu acho assim, você tem que fazer resumo a partir do momento que você vai usar. Não adianta nada você fazer resumo e deixar guardado e não revisar nunca, porque resumo é pra te ajudar, não é pra você ficar sem usar, deixar encostado. Enfim, passado esse momento de indicação de materiais, eu espero que vocês tenham aproveitado, anotado tudo. Qualquer dúvida pode me perguntar no direct. E aí, eu estudei em casa esse tempo todo. Simulados eu pegava no drive desses vestibulados que eu falei que eu indiquei lá no meu Instagram.
Eu também peguei as provas do Enem de 2009 até de 2016, fiz todas as provas, inclusive a PPL, segunda aplicação, esse tipo de coisa. E fiz todas até a prova. E na semana do Enem, o que eu fiz? Como era um final de semana e no outro, de segunda a quinta, eu fiz uma prova do Enem por dia. Então, tipo assim, eu condicionei minha cabeça naquilo, já me programando o tempo, então eu cheguei bem treinada na prova. Só que eu tava muito nervosa mesmo. E eu acho que foi em agosto que eu tinha ido no médico, clínico geral mesmo, e eu tinha perguntado, né, algum remédio natural pra tomar pra ansiedade. E eles me recomendaram um remédio lá, inclusive que diz que o povo usa pra tirar a carteira, mas o trem não fez muito efeito não, inclusive o trem me deu sono, muito sono, muito sono. Eu inclusive parei de tomar ele antes do Enem, porque senão eu ia dormir em cima da prova. Enfim, chegou o primeiro dia, né, eu fiz a prova, fui bem no primeiro dia, apesar daquela redação ter sido um choque para todo mundo, eu me tranquilizei, fiz a prova de humanas, fiz a redação e fiz linguagem, saí da prova tranquila e disse para os meus pais que se nada desse errado no outro final de semana, eu ia me livrar dessa vida de cursinho. Porém, o segundo dia não saiu como esperado. O segundo dia foi um desastre, né, porque pra mim a prova estava mais complexa, não estava impossível, mas estava complexa, e a ansiedade acabou me desestabilizando mais uma vez. Eu vi uma questão, a primeira questão da minha prova, acho que minha prova era cinza, era uma questão de biologia. E eu não tava entendendo a questão. Hoje eu entendo. Tipo assim, depois de eu ter lido umas 20 vezes, eu entendi o negócio, mas era por quê? Porque eu tava ansiosa, não tava conseguindo assimilar as ideias direito e acabei me enrolando. Daí eu já fiquei nervosa, falei, caramba, se eu não tô sabendo biologia, imagina as outras matérias, imagina química, imagina física, meu Deus, não vou dar conta. E aí quando eu fui pra matemática, a matemática tava monstruosa, muita conta, pouco tempo, fora que na minha sala, eu era a única que tava fazendo Enem pra prestar vestibular, no ano passado ainda tinha muita gente querendo certificado de conclusão, e o pessoal não sabia nada e ficava perguntando toda hora, e as fiscais, elas estavam conversando na minha frente, e aí eu já fui ficando mais nervosa ainda, e eu saí da prova totalmente desestabilizada. Eu saí de lá sabendo que eu não ia passar. E aí bateu o desespero, né? Mais uma vez, né? Porque a pessoa que não imaginava que ia fazer mais que um ano de cursinho, já foram 2 e aí nada, né? Mas eu resolvi que eu ia tirar 2 semanas de férias pra mim. Eu fiquei 2 semanas inteiras só vendo série. E aí, ao final disso, eu comecei meu planejamento pra UFO. Dia 1º de dezembro eu voltei a estudar, comecei a estudar pra UFO, já fiz meu cronograma. Fiz meu cronograma dezembro, janeiro, fevereiro e março. Em 4 meses eu vi o conteúdo completo da UFO. E deixei só parte de abril e maio para revisar, né? Porque a prova da UFO foi dia 2 e 3 de junho, né? Então, abril e maio eu fiquei só por conta de revisão. Eu usei esses materiais que eu mostrei. Eu assinei o QG do Enem, gostei muito do curso. Eu assisti 90% do curso completo, não consegui assistir tudo porque as aulas não tinham sido gravadas até o momento da prova. Eu assisti todo o Foca na Medicina e o Foca nas Humanas, que tem Biologia, Química, Física, tem História, Geografia, Sociologia, Filosofia, que são questões mais aprofundadas. Todas as listas vêm com questões discursivas, então é uma coisa mais aprofundada, eu já estava me preparando para a segunda fase, né? Então eu acho que isso me deu uma bagagem bem grande. E desde dezembro eu li todos os livros da UFO, todos os livros indicados eu li, os 8, inclusive já tinha alguns que eu já tinha lido. Eu estudei análise, fiz análise por conta própria. Eu também fui em 2 aulas de análise, fui em uma aula de análise em Goiânia, fui em aula de análise em Uberlândia. Eu também li esse livro aqui, ó, todinho, olha a grossura disso. Vou mostrar pra não falar que eu tô mentindo. 314 páginas, só de análise dos livros, desse professor maravilhoso, Landim, me ajudou muito. E eu assisti as 2 aulas dele, em Goiânia e Uberlândia, li esse livro aqui de 300 páginas, que a análise está completa, os livros estão mastigados aqui, e mesmo assim, a prova estava ferrada. Tava muito ferrada. Agora eu falo sobre isso. E contextualizando a relação vestibular e ansiedade, no começo do ano, quando saiu o resultado do Enem, mesmo sabendo que eu não ia passar, eu chorei muito, chorei, vendo tanta gente passando e eu ficando mais uma vez por causa de ansiedade.
E aí a minha mãe, ela viu que eu precisava de ajuda, né? Que aquilo não ia sumir de mim sozinha e que eu precisava de uma intervenção para resolver meu problema. Daí eu comecei a fazer acompanhamento com uma psicóloga. Assim que eu conversei com ela, ela viu que eu me cobrava muito, porque eu sou muito perfeccionista, eu me cobro muito, muito mesmo. Muita gente acha que são meus pais que cobram de mim, mas não é. Eu que sou perfeccionista, eu que sou detalhista, sou enjoada comigo mesmo e exijo muito de mim. E às vezes isso acaba me prejudicando. Daí eu comecei a fazer sessões com ela toda semana, meditação, relaxamento, pra tranquilizar e chegar na prova com a cabeça leve. E associada a isso, eu passei por uma consulta com um psiquiatra e ele falou assim, olha, você tem todos os sintomas de transtorno de ansiedade, né? Desde pequeno eu sou assim. E com o vestibular isso só se agravou. Daí a gente pegou, conversou e aí ele resolveu me passar uma medicação sobre a atenção dele e tal. E eu comecei a fazer uso da medicação 2 meses antes da prova para chegar na prova bem tranquila mesmo, com a adrenalina baixa. Em um mês que eu tava tomando, eu já senti muita diferença mesmo. Isso me ajudou muito. Então, sempre que eu falo no Instagram, que eu falo para as pessoas que conversam comigo, se você é uma pessoa ansiosa, se você perde a cabeça por pouca coisa, não fique parado. Peça ajuda, porque isso não é uma coisa que você se resolve sozinho. Você precisa de ajuda, precisa de uma intervenção que não é brincadeira. Eu falo porque eu sei disso. Daí, eu consegui ver todo o conteúdo da UF, eu me preparei muito, muito bem. Cheguei super confiante na prova, consegui estudar, fazer todas as revisões, fiz exercício até não poder mais, fiz todos os simulados que eu peguei, né? Eu peguei todas as provas da UFA, as provas anteriores, tanto de primeira quanto de segunda fase. Eu fiz primeiro todas as de primeira fase, depois fiz de segunda fase, tudinho. E cheguei na prova tranquila. Pelo menos no primeiro dia eu tava tranquila. Exceto porque a prova foi na semana daquela greve dos caminhoneiros. Então tinha a possibilidade da prova ser cancelada. E tava cancela. Então na quarta, antes da prova, que decidiu que ia ter prova. Tipo assim, foi um alívio, porque eu já não tava aguentando mais esperar pra fazer essa prova. Daí, quando foi no sábado, eu cheguei muito tranquila na prova, entrei, fiz a prova, saí, mas literatura tava complicado, tava muito complicado. Até hoje eu não me conformo com aquela prova. Eu tinha desenvolvido a seguinte estratégia. No primeiro dia, a minha matéria pior era física. E eu falei, eu não vou olhar física. Física era a segunda matéria na prova, eu sabia. Eu fiz biologia, pulei as páginas de física e fui para a parte da matéria da frente. Só que, quando eu cheguei em literatura, eu falei, o quê? E aí eu li uma questão, lia outra, tinha 3 questões de Quincas Borba. Quem já leu Quincas Borba sabe do que eu tô falando. Aquele livro não é legal, nem um pouco. E mesmo com toda essa análise, sabendo tudo, a UF conseguiu me pegar. E aí eu peguei tentando pirar, né, e tal, fiz do jeito que deu, deixei pra depois, fiz física tava um amor. Eu tive uma melhor exponencial, acertei 70% da prova, errei só 3 questões de física. Então foi assim, ó, maravilhoso física, o problema foi a literatura mesmo. Isso me deixou balançada, né, porque muita gente que saiu comigo falou que não, que tava de boa, não sei o que lá e tal. E aí depois eu fiquei assim, uai, será que foi só eu que fui mal? O que aconteceu comigo? E aí isso já me abalou um pouco, né? Eu fiquei sem celular de sábado pra domingo pra mim não ver nenhum comentário sobre a prova e isso não me afetar. Melhor coisa que eu fiz, porque se eu tivesse visto, eu tinha ficado mais ansiosa ainda. Daí, no domingo, eu já não amanheci muito legal, meu humor não tava bem. Daí, eu fui fazer a prova do segundo dia, tentando manter a calma, mas eu não tava bem. E todo mundo que tava do meu lado sabia que eu não tava bem, pela minha expressão facial, todo mundo já viu que não tava legal. Mas, tipo assim, eu tentei me tranquilizar o máximo que eu pude. Eu não entrei na sala assim que liberou a entrada. Eu fiquei uns 20 minutos na fila do banheiro antes da prova, porque eu não gosto de entrar e ficar olhando pra prova muito tempo. Eu entrei, faltava 15 minutos pra começar a prova e meu pescoço, assim, ó, começou a travar. E isso é tudo a tensão nervosa, a questão da mandíbula, de você ficar travando a mandíbula, de tanta ansiedade.
Então eu comecei a fazer algumas técnicas, não ficar com a perna cruzada para não prejudicar a circulação, porque minha cabeça já estava doendo muito, eu não queria tomar remédio. E eu falei assim, olha, eu coloquei na minha cabeça, falei, Thaís, você tem 15 minutos para tranquilizar e começar essa prova bem. E aí eu peguei, sentei tipo em 90 graus, pé no chão, e eu comecei a fazer uma massagem na minha cabeça pra ver se aliviava a tensão. O cirurgião bucomaxilo, ele sempre me ensinou a fazer assim, ó, fazendo pressão aqui nas laterais, porque alivia o estresse e ajuda a relaxar os músculos. E não cruza a perna, porque prejudica a circulação e tudo isso influencia na hora da prova. E, graças a Deus, em 15 minutos eu consegui voltar ao meu estado normal, comecei a prova tranquila. E assim como no primeiro dia eu tinha uma estratégia de não olhar a prova de matemática, porque era a pior matéria do segundo dia. E daí eu fiz tudo, depois fui pra matemática. Matemática eu consegui fazer umas 7 questões. As outras eram bem cabeludas mesmo, acabei errando uma das que eu fiz, então ficou até um resultado razoável para matemática, né? O que acabou comigo foi literatura mesmo, que pra mim a prova foi mal elaborada, e história também, porque pra mim aquilo ali não avaliava conhecimento não. Perdi uma questão por causa de uma data. Nunca ouvi falar que, tipo, eu saber a diferença de anos em que ocorreu a unificação italiana e a unificação alemã vai me fazer uma pessoa melhor, um cidadão melhor. Esse é o tipo de conhecimento que o vestibular hoje em dia avalia, né? Paciência. Daí, eu saí da prova e o gabarito preliminar ia sair no domingo à noite, né? No dia da prova, eu tava em Uberlândia ainda. E eu tinha que corrigir, né? Porque tinha que tomar um rumo. E aí eu corrigi, não passei, já sabia que não passava. Todo mundo, espera, que vai anular a questão, não sei o que lá. E acabou que eu fiquei com 80... acho que foi 80 questões mesmo. Daí não deu, né? E a nota de corte subiu. A nota de corte ampla foi 92 de 110. Foi absurdamente alta. O nível da prova subiu e a nota de corte também. Então, paciência, né? Tipo assim, eu falei, e agora? Desistir eu não vou, né? Porque, como eu falei, eu já passei muitos cursos. Logo que eu saí do ensino médio, se eu tivesse entrado em odonto na UF quando eu passei, eu já estaria mais na metade do curso, eu estaria no 7º período. E aí agora eu vou largar tudo, deixar todos esses anos de cursinho de experiência pra fazer uma coisa que eu não quero? Acho que não vale a pena. Então, é traçar uma meta e começar tudo de novo. Inclusive, com isso eu vou começar a responder as perguntas que vocês fizeram. Muita gente me perguntou sobre como fazer um cronograma. E, inclusive, eu vou aproveitar para mostrar um pouquinho aqui do que eu fiz agora até o Enem. Eu contei as semanas, quando eu comecei, tinha 19 semanas até o Enem. E aí eu resolvi montar um cronograma em 17 semanas e deixar 2 semanas só pra revisar e ficar bem tranquila. Não sei se vai dar pra ver aqui o cronograma. Eu dividi ele de acordo com as minhas necessidades e coloquei a carga horária mais pesada para as matérias que eu tenho mais dificuldade. E aí eu coloquei, olha, dividi pelos dias da semana, tem sábado e domingo também. Aí o que eu fiz? Segunda, quarta e sexta o horário é o mesmo, tem física, tem biologia e tem química. Na terça é mais humanas, tem a parte de história, geografia, literatura. Eu coloquei matemática para dar uma quebrada, né, na humanas, colocar a cabeça para pensar um pouco. E daí, na terça, eu tô adicionando alguma coisa, tipo, aula de redação, porque eu tô assistindo aula no Redação de Campeão. Na segunda à noite eu tô assistindo aula de filosofia, porque a princípio eu não ia assistir, porque eu tenho muita bagagem por causa da UF, mas eu resolvi dar uma olhada mais no modelo Enem. Na quinta à noite eu tô estudando também a parte de língua estrangeira. Eu gosto mais de fazer questões ou estudar, assim, treinar o idioma pelo Duolingo, o aplicativo. Também estou assistindo aula de História da Arte para a prova da UEG. Nunca tinha estudado arte, agora estou estudando. E quinta também eu estudo Sociologia para o Enem.
Daí na sexta, como eu coloquei matemática na terça e na quinta, na sexta eu coloquei matemática, porque eu estudo 3 vezes de segunda a sexta matemática, porque eu acho que para distribuir entre uma teoria, eu olho a teoria bem rápido, não faço anotações mais de matemática, porque eu acho que já está consolidado na minha cabeça, só dou uma olhadinha em fórmula quando necessário, mas eu assisto a aula bem rapidinho e vou priorizar os exercícios. Todo sábado é dia de simulado. E aí o que eu faço? Em um sábado é simulado primeiro dia Enem, no próximo sábado é simulado segundo dia Enem. E no sábado também eu faço redação. Normalmente eu faço de 2 a 3 redações por semana. Eu tenho um professor que corrige minhas redações, o Stephanie do Opera 10, ele é um professor excelente. Tô sofrendo ainda para chegar no 900, mas eu tenho a confiança de que até o Enem eu vou chegar lá. Tá me ajudando muito, porque eu acho assim, quem estuda em casa tem essa questão de não ter o contato com o professor, né? E redação, essa coisa é especialmente complicado, né? Aqui na minha cidade não tem uma específica legal e tal, então eu tive que procurar alguma coisa com uma pessoa que eu conhecesse e que tivesse o contato de ser perguntado diretamente para a pessoa. Porque em plataformas online nem sempre é o mesmo professor que corrige a redação, você não tem contato, você não conhece o perfil daquela pessoa. Nem sempre as correções são satisfatórias, nem apontam os seus erros e como melhorar. Então eu acho que isso me ajudou muito. Daí eu também tenho o pacote de correção do ProEnem e do Imagine do QG do Enem. Esses dois eu faço só quando eu tô com vontade de fazer o tema da semana, né? Aí eu aproveito o crédito correção e eu faço redação de campeão também. Redação de campeão é maravilhoso. As aulas são divididas em 3 partes, tem a estrutura do texto, bem resumidinho, o repertório sobre o tema da semana e eles mostram uma redação exemplar. Não necessariamente nota 1000, mas uma redação exemplar, com poucos desvios. Daí, sábado também eu corrijo o simulado, porque não adianta nada você fazer simulado e não corrigir seus erros, porque você tem que aprender com seus erros. Um apontamento aqui, que eu até falei pra alguma pessoa no Instagram esses dias, perguntando o que a gente faz com os erros. Eu aprendi no cursinho no primeiro ano, lá no Prepare Enem, o Gilberto sempre tinha, no final do simulado, tinha um negócio assim, mostrava as questões que a gente errava, né? A gente anotava lá. Daí a gente fazia uma lista das questões que a gente errou e mostrava se foi por falta de atenção ou por falta de conteúdo. Tá, se foi por falta de atenção, acho conveniente anotar o assunto daquela questão, o porquê que você errou num post-it e colocar bem num lugar que fica visível, tipo em frente à sua mesa, que você vai ler todo dia. Eu, pelo menos, aprendo com os meus erros, tipo, eu sou daquelas pessoas assim que errou uma vez, não erra nunca mais. Daí, se o erro foi por falta de conteúdo, aí você volta na matéria, estuda, faz bastante exercício até ter a certeza de que você sabe. Daí, tudo bem, bola pra frente. Então, acho que isso ajuda muito. Agora, voltando às perguntas, às demais perguntas, revisão, organização de estudo e disciplina. Revisão é uma coisa que vocês me perguntam com frequência. Mas, assim, tem muitos aplicativos de revisão que organizam revisão de 7 em 7 dias, 15, 30, mas, sinceramente, pra mim isso não dá certo. Mas isso eu acho que é uma coisa muito pessoal. É claro que você tem que fazer revisão, é muito importante, porque senão você esquece. Porém, eu acho que pra mim não funciona esse negócio de ficar fazendo revisão toda semana, porque aí eu quero ler a matéria inteira, e aí demora demais, e aí eu quero ler todos os resumos, e eu acabo perdendo tempo e ficando sufocado de conteúdo. Então, a estratégia que eu sempre desenvolvi foi revisar antes da prova. Porque eu tenho o costume de, tipo, antes de fazer o exercício, eu revisar pelo meu resumo. Então, tipo assim, eu não tenho aquela coisa maçã de, eu tenho que revisar isso, porque eu já leio meus resumos, eu já tenho a matéria consolidada, eu também tenho uns papeizinhos assim, uns posts maiores, que eu anoto conceitos básicos que eu reviso de vez em quando, então eu não fico muito apegada a essa questão. Como eu disse na UFO, eu deixei abril e maio só para revisão, então eu revi todo o conteúdo fazendo exercício. Agora pro Enem, normalmente vai sobrar umas 3 ou 2 semanas antes do Enem, primeiro dia, então eu vou ficar só revisando. Então é isso que dá certo pra mim, mas só que se você não tem uma boa capacidade de apreensão do conteúdo e se você vê a necessidade de ficar revisando, eu aconselho você a pesquisar sobre esses aplicativos e programar suas revisões, mas pra mim, pessoalmente, não dá certo. Devo fazer resumos? Depende. Olha, depende do seu método de aprendizagem, você tem que conhecer o seu perfil de aluno. O meu perfil é aquele que precisa de resumo. Eu sou uma aluna muito visual mesmo, eu preciso ver a coisa assim, ó, pra aprender. E eu sempre aprendi escrevendo e falando. Então, quando não tem gente pra me explicar, eu explico pra parede mesmo.
E eu escrevo, faço muitos resumos. No primeiro ano eu extrapolei, só fiquei escrevendo, né? Então eu te falei, não faça isso, é um erro. E aí o ano passado eu já fui mais objetiva, mais sucinta. E esse ano eu só fiz algumas fichas de humanas, história e geografia pelos livros do Poliedro, porque tinha a segunda fase na UF, né? Então era bem pesado, então eu precisava saber uns detalhes que eu não sabia. Então eu fiz uma coisa bem resumidinha. E agora, nesse semestre, eu só assisto a aula, eu assisto todas as aulas aceleradas 2 vezes e faço anotações da aula, mas eu não paro porque eu acho que você ficar parando a aula prejudica e tal. Então eu acho que você anotar o necessário e apenas durante a aula. Mas só que eu acho legal fazer resumo, mas é o que eu falei antes, não adianta nada você fazer resumo e deixar guardado, tem que fazer resumo e tem que usar. Usar eles a seu favor para te ajudar, né, já que fiz. Como montar o cronograma eu já falei. Como convencer os pais de que estudando sozinho você tem a possibilidade de ser aprovado. Olha, eu acho que você pode usar exemplos para isso. Tem muitas pessoas no Instagram que tem StudyGrants que passaram estudando sozinhos. Tem gente que largou o cursinho e depois foi aprovado. Inclusive, eu vou preparar um post sobre isso, vou tentar ver se eu encontro essas pessoas, se elas me concedem depoimentos e tal, para me postar lá no Instagram para mostrar para vocês que sim, é possível. Inclusive, eu acho que tem uma pessoa lá que eu acho que ela faz na Federal do Espírito Santo e ela passou estudando com Descomplica. Eu vou até conversar com ela, ver se eu consigo algum depoimento. E é possível, gente, é possível. Igual eu falei, a gente tem aquela ideia de que a gente tá sendo inferior, mas não tá, gente. Cursinho, não é porque você tá dentro do cursinho que você vai passar, não. Eu vejo gente que tá dentro do cursinho, anos, fica no melhor cursinho. Tem gente que pega as tias, muitas tias falavam assim, você tem que ir pro WR é o melhor cursinho, não sei o que e tal. Conheço gente que ficou lá, não passou. Então, tipo assim, não depende do cursinho, depende do aluno. O aluno tem que dedicar, seja em casa, seja no cursinho, seja onde for. Então, eu acho que não tem nada de inferior quem tá em casa. Você pode estar muito à frente das outras pessoas, inclusive porque eu via muita gente descompromissada no cursinho, gente que só ficava atrapalhando, de verdade. Tinha uns meninos que era tão chato, eles iam pra sala de estudo conversar, caramba, sai. A pessoa não quer estudar, mas não atrapalha quem tá querendo estudar. Aff. Qual a rotina no final de semana para quem não tem simulado obrigatório? Olha, você não tem uma rotina obrigatória, mas você tem uma rotina consigo mesmo. Igual eu falei, no meu planejamento, todo sábado tem simulado. Aconteça o que acontecer, tem simulado. Eu já fiz, antes de começar a estudar, eu peguei todos os simulados, acho que são 9 ou 10 que eu peguei primeiro e segundo dia. Já deixei tudo salvo, organizado, separado pro final de semana, tá tudo impresso, guardadinho. A hora que chega o dia é só eu ir lá pegar e fazer. Daí, eu esqueci de falar do domingo lá no cronograma. No sábado, como eu falei, eu faço simulado, redação e... O que mais, gente? A correção do simulado. Daí, no domingo, o que eu faço? Agora, eu tô praticando mais ou menos assim, Cada domingo eu faço uma prova de natureza e uma prova de matemática. Uma prova de natureza e uma de matemática. Porque são as áreas que mais pesam pra mim e que dá pra tirar a maior nota, né? E no geral é o que o pessoal no geral vai mal, né? Então você tem que ir bem. Daí eu faço, um domingo eu faço 45 questões de natureza, depois 45 de matemática. E eu acho que isso tem me ajudado bastante. Então o que eu acho é que você tem que criar uma rotina. E eu acho humanamente impossível você conseguir ver todas as matérias, fazer simulado e redação de segunda a sexta. Pra mim, na minha opinião, não dá tempo. Então, tipo assim... Domingo A próxima pergunta é sobre os materiais, a indicação de livros, apostilas, onde e como comprar ou usar em PDF. Em relação aos livros, eu já falei, as apostilas, eu recomendo as apostilas do Bernoulli e do Poliedro. Eu gosto mais das do Poliedro porque elas são completas. Tem gente que não gosta delas porque acha conteudista demais, mas só que essa é a realidade dos vestibulares atualmente. As pessoas costumam dizer que o Bernoulli parece mais com o Enem, mas ultimamente o Enem não tá tendo muito uma cara, né? Porque o ano passado ele deu uma surpreendida, tinha umas questões que estavam aparecendo de vestibular tradicional, então eu acho melhor, quanto mais pesado você pegar, é melhor. É melhor ter preparado para uma coisa mais difícil do que você ir menos preparado e depois não dá certo, né, gente? É melhor se precaver. Sobre usar em PDF, eu
Eu acho legal usar em PDF. Quando eu comecei, eu não gostava não. Queria um livro para riscar, mas só que, sério, os livros são caros. E é muito papel, gente, pra que isso? Você acha tudo na internet pra baixar, eu tenho todos os livros do Poliedro, do Bernoulli, tudo baixado, dá pra usar no notebook, no tablet, no celular, tudo, é muito prático. Então eu acho que pode usar em PDF, mas caso você queira comprar, procure uma loja no centro, pode ser de usados, ou no Mercado Livre, como eu falei, daquele livro lá que consegui comprar ele baratinho. Como manter o foco sem deixar que distrações e problemas atrapalhem os estudos? Essa é uma pergunta difícil. É muito difícil. Eu acho assim, você tem que evitar certas situações, mas eu sei que a vida é um imprevisto e às vezes a gente tem algumas coisas que acontecem com a gente que nem sempre dá pra controlar, né? Porque às vezes tem decepções que a gente não espera, algum parente, amigo pode morrer, sei lá. Então é alguma coisa assim, alguma coisa trágica, né? É uma decepção. Então eu acho que esse tipo de coisa não dá pra evitar. Mas só que eu acho que não adianta você estudar com a cabeça quente, seja por qual motivo for. Eu acho que você deve tirar um tempo pra você, pra botar a cabeça no lugar, porque você só vai ficar frustrado se tentar estudar e não vai render, não vai aprender e depois vai ficar mais grilado ainda. Então eu acho melhor isolar rápido, tem que se recuperar. Tire um dia pra você, faça coisas que você gosta, assiste Netflix, come brigadeiro, mas depois volta. Como parar de procrastinar? Olha, isso é o problema de muita gente mesmo. E é uma coisa que afasta muitas pessoas do seu sonho. Olha, eu acho o seguinte, você tem que ter foco no seu objetivo. Olha, eu quero medicina na UFO, eu acordo pensando nisso e durmo pensando nisso. Então a minha rotina é pensar exatamente no meu objetivo. Eu tenho o olho no meu objetivo. Então o meu foco é ali. Mas só que eu sei que nem sempre é fácil você focar, às vezes você quer jogar, você quer assistir Netflix, quer sair, mas você tem que ter equilíbrio. A chave de tudo é equilíbrio. Então eu acho assim, você tem que estabelecer metas a serem cumpridas e isso me ajuda muito, porque eu faço meu planejamento na agenda, eu fico muito feliz quando eu cumpro, inclusive eu fico muito frustrada quando eu não consigo cumprir meu planejamento, e acreditem, isso acontece. Tem gente que acha que eu sou perfeita, que eu estudo demais, feito uma louca, tem dia que realmente não dá, gente, eu sou gente como vocês. Então, eu acho que a procrastinação tem muito a ver também com a questão do celular, porque o celular hoje pode ser usado pro bem, mas ele também atrapalha muito. Então eu acho legal você ficar com o celular desligado durante o dia, ou então baixar o aplicativo Forest, que eu inclusive indiquei ele lá no Instagram, que você estabelece um tempo de 10 a 120 minutos para o celular ficar inativo. Se você mexer no celular, a plantinha morre. E as plantinhas você vai ganhando moedas, e quando você atinge 2.500 moedas, você pode plantar uma árvore de verdade no mundo. Então, tipo assim, é um incentivo para você ficar sem mexer no celular. Eu tô usando, nunca tive problema com essa relação do celular, procrastinação e tal, mas eu tô gostando muito. Como gostar de matemática? Tem facilidade? Come bem matemática no Enem. Olha, não gosto muito de matemática. Eu gostava quando era pequena, mas quando a coisa começou a ficar feia, tenso. Olha, facilidade, eu não tenho dificuldade extrema, mas tipo assim, eu não sou aquela pessoa que bate o olho na questão e já sai fazendo feito louca. Tem algumas coisas que com a experiência a gente vai acostumando, né? Mas assim, facilidade não é uma coisa que eu amo de paixão, que nem biologia e que gosto de estudar. Mas a gente leva, né? Come bem matemática no Enem. Treino, muito treino. Faça prova do Enem toda semana. Sim, você vai treinar o número de questões, o estilo de prova, o tempo, cronometre o tempo. Faça contas na mão. Não adianta nada você pegar e fazer com calculadora em casa. Você está se auto-enganando. No Enem não tem calculadora e não adianta deixar para treinar no dia que você não vai dar conta. É muita conta e você precisa de velocidade. Então, treine antes. Como estudar exatas sozinho? Olha, é um pouco complicado no começo, ainda mais para quem tem dificuldade. Física e matemática, principalmente, tipo assim, procure cursinhos que tem monitoria e tal. Igual no QG, eles respondem a monitoria. E tipo assim, tem uns professores que fazem até resolução de exercício. Na Sala do Saber, que é o cursinho que eu tô usando agora, que ele é muito bom, ele é focado nas públicas do Paraná. Os professores são muito conteudistas, é super completo
Inclusive tem algumas videoaulas que são só resolução de exercício, é muito bom. E também procure grupos no WhatsApp, grupo de dúvida. Inclusive vou aproveitar esse momento para divulgar o meu grupo, porque eu fiz um grupo para os meus seguidores. E o link tá na bio do meu Instagram, Amor Que Não Se Mede. E lá tem só vestibulando, o assunto é exclusivamente estudo para as pessoas se ajudarem em relação a questões. Eu ajudo, outras pessoas ajudam, a gente se ajuda, né? E a gente vai levando. Isso aí é uma rede de solidariedade para cada um ajudar na dificuldade do outro. Você foca no Enem ou em vestibulares tradicionais? Olha, depende da época do ano. Tipo, se fosse no começo do ano, eu te responderia vestibular. Porque de janeiro, do começo do ano até a metade, meu foco era exclusivamente na UF. Eu nem fazia redação do modelo Enem. Então, o meu foco era na UF. Daí, passou a UF, não deu certo? Paciência. Bora, foco no Enem. Então, nesse momento, meu foco é no Enem. Prefere videoaula ou cursinho presencial? Videoaula, sem dúvidas. Cursinho presencial é bom porque você tem contato com o professor, pode fazer pergunta em tempo real, só que o professor ele tem que atender aos diferentes níveis de aprendizagem que tem das pessoas na sala. Tem gente que está no primeiro ano de cursinho, tem gente que tem dificuldade, então ele tem que falar detalhadamente, devagar, e eu não tenho paciência com isso mais. Eu gosto de assistir aula só acelerado, eu assisto no meu ritmo, eu assisto a aula super rápido, e pra mim tá bom assim, eu acho mais tranquilo, prefiro a videoaula. Como lidar com o sono e com a preguiça? Olha, não tem nada que pague uma boa noite de descanso. Não adianta nada ficar se entupindo de café, de chá de não sei o que lá, de energético. Isso só é uma bomba pro seu organismo. Eu sei que tem casos assim que não dá, que na faculdade é complicado, que às vezes você tem que virar a noite estudando, mas eu acho que época de vestibular não é disso não. O dia tem 24 horas, dá muito bem pra você dormir 8 horas, fazer atividade física e estudar bem. Dá tempo sim, basta se organizar. Não tem necessidade de ficar se entupindo de café, se entupindo de energético. Olha, eu falo isso por experiência própria. Eu nunca gostei de café e eu tenho gastrite, né? Então, mesmo se eu gostasse, eu não poderia tomar café porque eu ia ferrar mais ainda com o meu estômago. Então, eu não tomo café e não tomo nenhum estimulante. Nunca tomei aqueles Vivamil, aqueles remédios de ficar acordado. Não, nunca tomei isso, nem pretendo. Daí... O que acontece? Normalmente eu tô dormindo umas 6 horas por noite, mas é porque meu metabolismo tá muito agitado e muita coisa pra fazer, né? Mas sabemos que o ideal é dormir pelo menos 8 horas por noite. Esforço pelo menos 7, né? Colocar um intermediário aí. E depois do almoço tem aquela alcalose pós-prandial, né? Que você acabou de comer e aí dá aquele soninho. É importante você descansar. É importante. Não adianta nada você começar o dia com sono. Começar à tarde, ó. Começar à tarde. Então durma 15 minutinhos, mas isso não é desculpa pra você dormir a tarde inteira, né? Então dorme 15 minutinhos, volta, toma um banho e volta a estudar. Agora a preguiça, aí a gente tem que criar vergonha na cara, focar no objetivo e pensar que se você não estudar, você vai ficar o resto da vida estudando cursinho, né? Eu acho que isso aí é um grande estimulante, ninguém quer ficar no cursinho. Você divide o tempo entre teoria, resumo e exercícios? Quanto tempo deixar para cada matéria? Não divido, eu não gosto desse negócio de ficar presa a um horário e tal. Eu acho que só leva a frustração, porque durante o dia a gente pode ter vários imprevistos e quando eu fazia isso, eu acho que não durou nem uma semana, meu cronograma focado em colocar horários. Então, tipo assim, eu falo, hoje eu tenho que estudar física, biologia e química. Eu tenho que estudar isso ao longo do dia. Não importa quanto tempo que eu levo para cada uma, desde que eu cubra minhas necessidades. Agora, eu não fico num horário muito engessado. E o tempo entre teoria, exercício, resumo, como eu disse, eu não tô fazendo mais, porque eu já tenho muito. Então, eu só assisto a aula deve ocupar uns 30% do tempo, e eu assisto a aula sempre acelerada fazendo anotações, e os 70% restantes, só exercício. A rotina do momento que eu acordo até a hora de dormir. Então, eu normalmente acordo às 6h30, e daí eu não tomo café assim que eu levanto, né, porque eu tenho que tomar meu remédio do estômago, eu tenho que dar um tempo antes de comer, então normalmente eu tomo remédio, espero uma hora pra tomar café, então enquanto isso eu vou estudando, né. Aí eu lavo o rosto, escovo os dentes, e aí eu vou estudar, e aí eu tomo café por volta das 7h30, eu estudo normalmente eu dou uma pausa por volta das 10 horas, como alguma fruta,
Eu almoço por volta do meio-dia, daí eu almoço e volto para minhas coisas, organizar alguma coisa que tá precisando, e depois do almoço eu sempre durmo, sempre durmo. Eu não dormi hoje porque eu tô gravando esse vídeo, né, então. Mas normalmente eu durmo de 15 a 20 minutos à tarde, pra acordar mais bem disposta e dar conta do tranco no resto do dia. Daí eu acordo, volto a estudar. Aí normalmente eu estudo até 5h30. Nas 5h30 eu arrumo e vou pra academia às 6. Fico na academia das 6 às 7, chego, tomo banho, como e volto a estudar. Então eu estudo até por volta das 11. Então eu acho assim, você tem que se adaptar às suas circunstâncias, às suas necessidades, o tempo que você tem disponível e o que você está disposto a abrir mão. Mas sempre que eu digo aqui, não abra mão da sua saúde, pratique atividade física, experiência própria. Eu virei uma baleia no cursinho, porque eu só ficava sentada, essa é a realidade. Você fica muito parada, e você só tá comendo, tá gastando energia, aí vai acumulando, fora a saúde, né? Foi o que eu falei esses dias no Instagram. Querendo ou não, quem deixa a saúde de lado acaba virando paciente mais cedo ou mais tarde. Então, quanto mais cedo se cuidar, melhor. E essa é a minha rotina. E agora eu acho que eu acabei de responder todas as perguntas que vocês fizeram. Eu espero ter ajudado. Eu espero que vocês tenham tido as dúvidas sanadas. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pergunte no WhatsApp, no Instagram, no direct, e que eu tô à disposição. E é isso aí, eu só quero dizer pra vocês não desanimarem, esquece aquelas pessoas chatas que ficam perguntando se você passou, simplesmente ignora, aprende a relevar. No primeiro ano eu esquentava muito minha cabeça, hoje eu não esquento mais com isso não. Eu sei que tudo tem sua hora certa, eu não me questiono mais se tá demorando demais, eu sei que a minha hora vai chegar, eu sei que Deus tem o melhor guardado pra mim e que na hora certa a minha vaga vai chegar. Assim como vocês podem ter essa mesma certeza. Eu acho que se você está se dedicando, se você está fazendo a sua parte, pode ter certeza que a recompensa vai vir. Então, qualquer coisa eu tô aí. Foi muito bom falar com vocês. Muito obrigada, Guto, pela parceria e pela oportunidade de estar aqui ajudando seus seguidores. Um abraço.